Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Itaúsa, que é a holding controladora do Itaú e que, além disso, recentemente vendeu grande parte de sua participação da empresa XP Investimentos. A Itaúsa costumava ser uma das grandes distribuidoras de dividendos, mas e agora? Será que ela vai voltar a distribuir dividendos? Então fica aí, vamos para a análise sem enrolação. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse aqui é o Rapidinhas de Investimento. Vamos dividir essa análise em 5 grupos de indicadores, os de valuation, de endividamento, rentabilidade, eficiência e crescimento. Vamos começar agora com os de valuation. Mas antes de falar dos indicadores de valuation, vamos dar uma olhada aqui no Tag Along, que é o grau de proteção ao acionista minoritário. O ideal seria que ele fosse de 100%, mas no caso do Itaúsa é 80%. Deixou a desejar aqui um pouquinho. Agora vamos olhar o preço da Itaúsa, que hoje está sendo negociada a R$ 10,84. Vamos ver aqui agora o seu gráfico nos últimos 5 anos. A gente vê que no ano de 2020, no dia 2 de janeiro de 2020, a ação estava sendo negociada a R$ 12,30 e até hoje sendo negociada a R$ 10,84. Teve uma desvalorização de 12,44%. Realmente uma desvalorização grande. Vamos dar uma olhada aqui no último ano. A gente percebe que no dia 29 de março de 2021 ela era negociada a R$ 9,37 e até hoje ela teve um crescimento de 15,69%, que é um crescimento bastante positivo no último ano. Então a gente consegue perceber aqui que de dezembro de 2019 até hoje houve uma grande queda e que de um ano para cá houve um grande crescimento. E é isso que comprova a volatilidade da renda variável. O primeiro indicador de valuation que vamos falar é sobre o Dividend Yield, que é quantos por cento do preço atual da ação a empresa retornou nos últimos 12 meses em dividendos e juros sobre capital próprio para o acionista. A gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses a ação retornou ao seu acionista aproximadamente 58 centavos por ação. É interessante notarmos que a média das ações do Ibovespa é de distribuição de 3,5% ao ano e que a Itaúsa está hoje com 5,40% ao ano, que é positivo, acima da média das ações do Ibovespa. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do Dividend Yield. Bom, aqui a gente já consegue ver bastante oscilação no Dividend Yield da Itaúsa, mas a gente consegue reparar que hoje a ação está distribuindo 5,40% e a sua média de distribuição histórica é de 5,07%. Ou seja, ela está acima do que a sua média histórica, o que é um ponto bastante positivo. E ainda lembrando que com a venda das ações da XP, a Itaúsa pode distribuir ainda mais dividendos aos seus acionistas. Então a gente tem que avaliar nos próximos anos e a conclusão desse ano que estamos agora. Além de analisarmos o Dividend Yield da Itaúsa, vamos avaliar aqui também a distribuição de dividendos global da Itaúsa. A gente consegue perceber aqui que havia um crescimento nessa sua distribuição, mas que a partir do ano de 2019 houve uma diminuição da distribuição devido ao grande provisionamento dos lucros da empresa, devido à pandemia. Mas a expectativa desse ano é que a distribuição volte a crescer. Nesse gráfico a gente consegue perceber que em 2007 a distribuição era de 8 centavos por ação e que em 2019 a empresa já estava distribuindo R$ 1,19 por ação, que era um crescimento bastante grande. Em 2021, com a diminuição da distribuição, a empresa chegou ainda a distribuir 39 centavos por ação por ano. Outro indicador importante quanto à distribuição de dividendos é o payout, que indica para a gente quantos por cento do lucro da empresa são distribuídos ao investidor por meio de juros sobre capital próprio e dividendos. Claro que o ideal desse indicador é que ele seja menor do que 100%. Nenhuma empresa deve distribuir mais de 100% dos seus lucros caso ela ainda queira se desenvolver. E se nós avaliarmos aqui, a média de distribuição da Itaúsa é de 50,44%, que é uma média muito boa, mostrando que em média 50% dos seus lucros continuam na empresa para reinvestimento interno. A gente consegue ver aqui que no ano de 2019 foi o último ano de grande distribuição de lucros, com 70,95%. E em 2020, por solicitação do governo, grande parte dos lucros não foram distribuídos, sendo que distribuíram somente 14,60% dos seus lucros. E esse é o motivo para acreditarmos que a distribuição vai voltar a aumentar nos próximos anos. Talvez não chegue a patamares de 93% como no passado, mas pode chegar aí a uns 70%, 75% de distribuição. Vamos
aguardar. O segundo indicador de valuation que vamos falar é o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e o lucro da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja abaixo de 15 para ser considerado uma ação barata em geral. Estando em 7,85 nos mostra que esse é um momento muito bom. Mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico de histórico para comprovar. A gente consegue ver no gráfico que de 2015 até 2020 a relação entre o preço e o lucro vinha subindo, estando na teoria encarecendo a ação com relação aos seus lucros. Mas que de 2020 para 2021 houve uma grande queda nessa relação, mostrando que a ação hoje estaria com um custo-benefício melhor, sendo que a sua média histórica é de 9,02 e hoje está abaixo da média em 7,85, sendo considerada então num momento positivo para ações baratas com relação ao lucro. Terceiro indicador de valores que vamos falar é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. O ideal é que esse indicador seja abaixo de 1,5 para ser considerado, em geral, uma ação barata com relação ao seu valor patrimonial. E ela hoje está atendendo essa questão, estando em 1,38. Vamos ver então o histórico dos últimos anos. Assim como no indicador anterior, a gente consegue ver uma grande subida até 2019 e uma queda até 2021, estando também hoje num bom momento com relação à sua média histórica, que é de 1,50. Podemos dizer então que hoje ela também está barata com relação ao seu valor patrimonial. Vamos falar agora sobre os indicadores de endividamento, começando com a dívida líquida sobre patrimônio líquido, que é uma relação entre a dívida da empresa e o seu patrimônio. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 1, indicando que a empresa tem menos dívida do que valor de patrimônio. E hoje a Itaúsa está em 0,05, o que significa que o valor de suas dívidas representa somente 5% do valor do seu patrimônio líquido. Com isso, consideramos bastante positivo. Mas vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico de histórico. Nós conseguimos reparar bastante estabilidade no gráfico de histórico da dívida líquida sobre patrimônio líquido da Itaúsa, sendo que hoje está acima da sua média histórica, que era negativa. O que significa uma dívida líquida sobre patrimônio líquido negativo? Significa que a empresa tinha mais caixa do que dívida, ou seja, ela tinha mais dinheiro em caixa do que valor de dívidas. Mas mesmo assim, uma relação entre a dívida e o patrimônio tão próxima a zero indica pra gente muito controle sobre suas dívidas. O próximo indicador de endividamento que falaremos é a dívida líquida sobre o EBIT, que é uma relação entre a dívida da empresa e o seu EBIT. Ela indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa conseguiria pagar as suas dívidas se ela usasse o EBIT inteiro para o pagamento. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 3, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas em até 3 anos. Hoje, em 0,27, significa que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas com menos de 1 ano do seu EBIT, o que é bastante positivo. Vamos dar uma olhada aqui no seu gráfico de histórico. Se repararmos, conseguimos ver bastante constância também do indicador, mostrando total controle sobre suas dívidas. Se nós repararmos, conseguimos ver que a relação entre a dívida e o EBIT vem crescendo, mas esse crescimento é tão pequeno que não pode ser considerado alguma coisa preocupante. O próximo indicador de endividamento que falaremos é o passivos sobre ativos, que é uma relação clara entre o valor dos passivos da empresa e dos seus ativos. Se esse indicador for maior do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. Se ele for menor do que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. Nesse caso, em 0,19, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. E é claro que o ideal é que o indicador seja menor do que 1. E hoje, a Itaúsa atende a esse critério. Vamos dar uma olhada agora aqui então no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada aqui no gráfico, a gente consegue ver um pequeno crescimento desde 2013 para cá, mas nada que seja tão preocupante, estando muito próximo do zero, que é muito positivo. A gente consegue reparar que o indicador hoje está em 0,19, que é abaixo da sua média histórica de 0,40, significando então que a empresa conseguiu diminuir a quantidade de passivos ou aumentar a quantidade de seus ativos, o que é muito bom. O próximo indicador que falaremos é a liquidez corrente. Esse indicador nos mostra a capacidade que a empresa tem de pagar as suas dívidas no curto prazo, sendo ela ativo circulante sobre passivo circulante. Sendo que o ativo circulante são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e o passivo circulante são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses.
Então, o ideal é que a empresa tenha esse valor acima de 1, indicando que a empresa conseguiria pagar as suas dívidas de curto prazo com os seus ativos de curto prazo. Hoje, o indicador está em 1,68, que é bastante positivo, estando acima de 1. Vamos dar uma olhadinha agora no seu gráfico de histórico. Aqui no gráfico a gente consegue ver que a empresa nunca teve o seu indicador abaixo de 1, o que é bastante positivo. A gente consegue perceber esses dois indicadores do ano de 2011 e 2012 que invalidam a média, puxando muito para o alto, o que provavelmente foi algum lucro não recorrente da empresa. Mas reparando aqui, do ano de 2018 até o período atual, esse indicador vem diminuindo, o que mostra pra gente que ou o ativo está diminuindo ou o passivo está aumentando. Então a gente tem que ficar de olho para os próximos anos. E aí, investidor, se essa análise está ajudando você de alguma maneira, deixa um like e inscreva-se no canal. Seu like ajuda demais o nosso canal, o seu like ajuda demais o nosso crescimento. Então aperta no vermelhinho aqui embaixo para se inscrever também. Também não deixe de acompanhar o vídeo que fizemos da Sanepar, tá imperdível, segue lá. Agora vamos voltar aos indicadores de eficiência. Começando com a margem EBIT, que é uma relação entre o EBIT da empresa e a sua receita líquida. Lembrando que o EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os seus impostos. Bom, mas aí você deve estar se perguntando como pode uma empresa ter um EBIT maior do que a sua receita. Bom, pera aí que eu vou explicar. E para explicar isso, a gente tem que olhar o demonstrativo do resultado do exercício da Itaúsa. A gente consegue perceber que aqui a gente tem a receita líquida sendo 8 bilhões de reais e o EBIT sendo 13 bilhões de reais. Como é que pode o EBIT então ser maior do que a receita da empresa? Graças a esta linha aqui, despesas e receitas operacionais. A gente consegue reparar que depois da receita existe uma parte de custos, que é uma redução da receita para chegar ao lucro. Mas aqui em despesas e receitas operacionais, onde normalmente uma empresa tem uma despesa, a Itaúsa tem uma receita, o que joga lá para o alto o EBITDA e o EBIT da empresa. Bom, com isso entendido, a gente vai ter que falar que o ideal para uma empresa normal é que ela seja acima de 10%. Aqui temos em 160%, é excepcional. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico do indicador. A gente consegue ver aqui um grande crescimento de 2017 até 2019 e uma queda de 2019 até 2020. Lembrando que a pandemia de 2019 e 2020 gerou bastante queda nos lucros de todas as empresas. Porém, a gente já consegue ver aqui uma inversão de posição com uma tendência de subida. Então o que nós temos que esperar nos próximos anos é avaliar se esse EBIT volta a subir ou se ele tende a cair. Mas mesmo com tudo isso, é um EBIT espetacular. O segundo indicador de eficiência que vamos falar aqui é a margem líquida, que também o ideal é que ela seja acima de 10%, mas assim como nós já explicamos no indicador anterior, ela encontra-se em 149,33%. É até difícil dizer o quão bom é isso, mas para os padrões da Itaúsa isso é uma situação comum, então temos que avaliar o seu gráfico de histórico. O seu gráfico de histórico nos mostra a mesma coisa da margem EBIT. Uma subida até 2019, uma grande queda e uma retomada, estando hoje acima da sua média histórica, que é de 132,77%, que é um ponto positivo. Além disso, se repararmos, de 2008 para cá, ela teve um crescimento da sua margem de 35% para 149%. Falaremos agora então sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, que é uma relação entre o lucro líquido da empresa e o seu patrimônio líquido. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10% e hoje em 17,55% é bastante positivo. Vamos dar uma olhada agora aqui no seu gráfico de histórico. Dando uma olhada no gráfico, a gente consegue ver que o indicador oscila, mas sempre próximo à sua média, que é acima do ideal para a empresa. Ou seja, ela é sempre bastante positiva, tendo seu ROI maior no ano de 2014, que foi 20,17%, e o seu menor desde 2009, de 12,30%, que foi inclusive no ano de 2020. Hoje, o indicador está acima da sua média histórica, que é de 16,71%, o que é um ponto positivo, mostrando que a empresa está com uma rentabilidade alta.
O outro indicador de rentabilidade que vamos falar é o ROIC, sendo ele EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais seu endividamento. Ele mostra pra gente a rentabilidade que a empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive suas dívidas. E o ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, em 16,64%, é muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui no seu gráfico de histórico dos últimos anos. Olhando o gráfico, a gente consegue ver que, infelizmente, esses 3 primeiros anos fazem com que a gente não possa levar em consideração a sua média histórica. Vendo que o seu ano com o menor indicador também foi o ano de 2020, com um indicador em 11,36%, e o seu maior indicador foi no ano de 2014, com um ROIC de 18,10%. A gente consegue ver aqui que mais ou menos a média desse indicador vai variar entre 14, 15, entre 13 e 15, o que é muito bom, sendo que essa média histórica é acima do ideal para as ações. Os próximos indicadores que falaremos serão os de crescimento, começando com o CAGR das receitas, que é uma média ponderada do crescimento das receitas dos últimos 5 anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%, e a gente consegue ver que aqui a média das receitas dos últimos 5 anos tem um crescimento de 11,75%, que é o dobro do ideal, muito positivo. Vamos dar uma olhada agora aqui no seu gráfico dos últimos anos. Nesse gráfico a gente consegue ver um grande crescimento das receitas da empresa desde 2019, mostrando um pouco de desvio do padrão, que era de 3,15% como máxima e menos 2,33% como mínima. Ou seja, nos anos em que o indicador foi negativo, sendo eles 2012, 2016 e 2015, as receitas da empresa tiveram um decréscimo e não um crescimento. O que nós temos que fazer aqui é avaliar os próximos anos para ver se continuará subindo ou se esse indicador voltará aos padrões antigos. Outro indicador que vamos avaliar aqui de crescimento é o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que é uma média ponderada também, só que agora dos lucros dos últimos 5 anos e não das receitas como no indicador anterior. O ideal desse indicador é que ele também seja acima de 5%, estando hoje em 8,24%, sendo bastante positivo. Mas vamos dar uma avaliada no gráfico para ver se é igual ao do indicador anterior. Diferente do indicador anterior, nesse gráfico a gente consegue ver uma queda nos lucros da empresa desde 2014 até 2020, mas em 2021 vemos uma grande ascensão. Com isso, é importante ficarmos de olho para saber se os lucros continuarão crescendo ou se eles voltarão a cair, como vinha acontecendo até 2020. A gente consegue reparar que hoje o indicador está abaixo da sua média histórica. Bom investidor, se você chegou até aqui é porque esse vídeo realmente está te ajudando. Então deixa o seu like, inscreva-se no canal, você vai ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então também não se esqueça de se inscrever no canal do Telegram para ter contato diário comigo 24 horas por dia. Só mandar uma mensagem lá que eu te respondo. Depois dessa análise completa, vamos agora ao posicionamento da ação da Itaúsa no ranking do Rapidinhas de Investimento. Os indicadores de valuation da Itaúsa estavam muito positivos, dando a ela 1 estrela para os indicadores. A parte de endividamento mostrava um controle total sobre suas dívidas, dando a ela mais 1 estrela. Os indicadores de eficiência lá nas alturas levaram mais 1 estrela para a ação da Itaúsa. Todos os indicadores de rentabilidade acima do ideal também geraram mais 1 estrela para a Itaúsa, um total de 4 até o momento. Agora, os indicadores de crescimento deixaram a desejar, mesmo estando hoje todos acima do ideal. Seus gráficos de histórico mostram que a gente tem que tomar bastante cuidado ainda com os próximos anos. Então o crescimento da Itaúsa hoje vai levar somente meia estrela. Então nesse momento, com essa análise, a gente consegue ver que a Itaúsa ganhou 4,5 estrelas, assumindo a primeira posição no ranking do Rapidinhas. Então é isso, pessoal. Fiquem agora com o ranking das ações e até a próxima!